Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas. A fronteira final contra o império da ignorância, seu podcast de história pública. É o podcast do historiante, esse programete que caminha com você lado a lado pelo vale da democracia. Lutando contra a desinformação, eu sou o Pablo Magalhães, hoje aqui excepcionalmente acompanhado pelo senhor meu filho Léo Cândido, e comigo hoje está ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e plantou pés de acerola para desfrutar, degustar um bom suco de vez em quando, seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Frutinhas, acerolas vermelhas, que lembra a bandeira, né, da grande União Soviética, que infelizmente não está mais entre nós, mas está nos nossos corações. E cada dia mais revoltado, porque essa semana foi estressante. A gente pensa que já bateu no fundo do poço com os Red Pill, com essa galera, aí de repente eu descubro detox de vacina. Meu Deus do céu. Só faltava isso. A galera que quer tirar vacina do corpo. Bom, também temos hoje aqui ele, o homem que hoje está na casa de sua mãe curtindo um temporal. O senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês. Falamos diretamente da princesa de Minas, da Manchester Mineira, e mais conhecida também como a Terra da Facada. Boa tarde, bom dia, boa noite. E o vermelho é a cor da Ursal também, né? Da bandeira da Ursal, a gente não pode esquecer isso. Um beijo, é Juiz de Fora, né? É Juiz de Fora. Um grande beijo, nação de quem nasce em Juiz de Fora é o quê? É Juiz Forano. Juiz é lindo. Forano. Nação Juiz Forano. Na hora que eu tava vindo pra cá ontem, ainda me perguntaram, quem nasce em Juiz de Fora é o quê? Eu falei, lindo. A pessoa riu. Não sei se foi... Alô, nação Juiz Forana, né? Juiz Forana, é isso aí. Alô, nação Juiz Forana, um grande abraço. E recebemos hoje ela, que sempre aparece para nos abrilhantar com suas observações psicológicas. Senhora Eugênia Fernanda. Oi, gente, boa tarde. Ai, vou gritar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oh, que bom estar aqui de novo. É sempre um prazerzão. E olha, tô super feliz com o Léo aí. Que coisa linda, que marco para esse historiante. Pois é, Léo é o quinto Beatle, tá aqui dormindo, mas ligado em tudo. Bom, estamos aqui hoje reunidos para bater um papo sobre um assunto chato pra caramba, mas que a gente precisa conversar, porque já começaram as grandes explicações simplistas sobre isso, tentando minimizar ou relativizar ou mesmo simplificar a resolução do problema. A gente vai falar hoje sobre a violência nas escolas, numa perspectiva ampla e tentando compreender o que é que está rolando hoje nesse Brasil de 2023 que propicie tais atentados, tais momentos tão, enfim, tristes para toda a população brasileira, né? Vamos tentar refletir sobre esse assunto e vamos tentar apontar aí alguns caminhos e alguns nortes para uma possível, vamos dizer assim, resolução desse problema, né? Vamos tentar identificar o que é que está rolando e propor algumas soluções ou propor algumas reflexões e análises. Mas antes, vamos para alguns recadinhos aqui. Estou com alguns recadinhos aqui na mesa, Kleber Roberto. Você trouxe um também, né? Isso mesmo, esse recado vai aí para todo mundo que está ouvindo este podcast. Se você está escutando ele em algum aplicativo, algum app, que você coloca nota, aquelas estrelinhas, você vai lá e dá 5 estrelas, como por exemplo no Spotify, que ao fazer isso, você está fazendo com que o historiante seja impulsionado na rede de podcasts e está ajudando aqui o historiante a difundir o conhecimento que está sendo tão necessário para muitas pessoas. Além disso, não esqueçam de também seguir aqui o podcast e também compartilhar com seus amigos. Botar ali no seu history, lá no Instagram,
compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Tudo isso ajuda bastante aqui o historiante a difundir o conhecimento. Perfeito. Aproveite agora e já faça isso aí que vai ajudar bastante a gente, tá? Quanto melhores ranqueados estivermos, mais facilmente apareceremos para outras pessoas, inclusive as pessoas que você acompanha, né? E Felipe Monsanto, nós reforçamos a nossa parceria com a Editora Contexto e tem uma coisa bacana que a gente tem para os nossos ouvintes, né? Exatamente, Pablo. Tem uma coisa assim, ó, sensacional, que é um mega desconto que, se você gosta dos conteúdos aqui do Historiante, você vai curtir esse brinde que a gente liberou para você, junto com a nossa parceira, a Editora Contexto. Nas suas compras pela editora, você consegue até 20% de desconto colocando o nosso código promocional, Historiante20. Ou seja, nas suas compras, você pode conseguir até 20% de desconto na hora de finalizar a sua compra, colocando lá o nosso cupom. Você não vai deixar passar essa grande chance aí de conseguir um mega desconto numa das melhores editoras do Brasil, né? Pois é, com títulos fantásticos para várias áreas, né? Principalmente para nossa área, que é a área de história. E aí, deixa eu só falar aqui que a nossa parceria com a Contexto é tão maravilhosa que a cada mês um dos nossos apoiadores ganha um livro da Contexto. E aí, o último livro que foi sorteado para o mês de março foi o livro Antigas Sociedades da África Negra, do professor José Rivaí Macedo, um dos maiores historiadores brasileiros aí, enfim. O vencedor foi o nosso querido Frederico Januzzi. Eu não sei se ele tinha ganhado já algum livro com a gente, mas aí, Frederico Januzzi, meu amigo, parabéns por mais um livro aí que você receberá, mais um livro sorteado entre os nossos apoiadores. Você também pode fazer parte, é só você se tornar apoiador, ou no apoia.se/historiante, ou no aplicativo da Aurelo, que é super bacana, tá? Só lembrar que o desconto ele não é apenas para apoiador, ele também é para todos os ouvintes. Ou seja, se você está ouvindo a gente agora e ainda não é nosso apoiador, você pode aproveitar o desconto e também pode aproveitar para ser apoiador. É isso mesmo. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, né? Isso mesmo. Vamos lá. Brasil 247. Combater redes de ódio é essencial para coibir violência nas escolas. Agência Brasil. O país se deparou nesta quarta-feira, 5, com mais ataque a escolas. Em Blumenau, um homem invadiu uma creche e matou e feriu crianças. A Agência Brasil entrevistou especialistas para entender os motivos que levam à violência contra as escolas. Para as pesquisadoras, a percepção equivocada da violência como solução para problemas e a falta de políticas de incentivo ao diálogo podem ser encaradas como gênesis desse problema. G1. Brasil tem histórico de alto índice de violência escolar. Veja dados sobre agressão contra professores. Para as pesquisadoras, a percepção equivocada da violência como solução para problemas e a falta de políticas de incentivo ao diálogo podem ser encaradas como gênesis desses problemas. O ataque à faca em uma escola estadual de São Paulo, que deixou uma professora morta e mais 4 pessoas feridas nesta segunda, 27, jogou luz sobre a violência nas salas de aula do país, que tem histórico de índices elevados de agressão contra docentes. Carta Capital. Governo vai criar grupo de trabalho para combater a violência nas escolas. O governo federal vai criar um grupo de trabalho para discutir a implementação de uma política nacional de combate à violência nas escolas. O anúncio foi feito nesta quarta, 5, pelo Ministério da Educação via Empresa Brasil de Comunicação, poucas horas após um ataque armado a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, que deixou 4 crianças mortas. E para fechar aqui, Folha. Escolas no alvo da violência extrema. No último dia 27, uma escola em São Paulo foi palco de mais um atentado violento, desta vez envolvendo um aluno de 13 anos. O ataque a facadas, que vitimou uma professora e deixou outras 5 pessoas feridas, se soma a outros casos cada vez mais frequentes de violência extrema no ambiente escolar brasileiro. Estudo da Universidade Estadual de Campinas revelou que, nas últimas 2 décadas,
o Brasil registrou 23 ataques em escola, sendo 7 deles apenas no segundo semestre de 2022 e 3 em 2023. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. O ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, que deixou 4 crianças mortas nesta quarta-feira, dia 5, é mais um exemplo trágico de uma estatística alarmante. Somente entre 2022 e 2023, o número de ataques em escolas no Brasil já supera o total registrado nos 20 anos anteriores. E, infelizmente, o Brasil tem um histórico preocupante de ataques a escolas. De acordo com dados levantados pela imprensa brasileira, entre 2011 e 2021, houve mais de 350 ocorrências de violência em escolas do país, incluindo ataques armados, ameaças, invasões e outros tipos de incidentes. Outro levantamento feito pela pesquisadora Michele Prado, que é do monitor do debate político no meio digital da USP, Universidade de São Paulo, registrou 22 ataques a escolas entre outubro de 2002 e março de 2023. A maioria dos agressores, segundo esse levantamento, são jovens de 10 a 25 anos, brancos e do sexo masculino. Os estados mais afetados por esses tipos de ataque foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre os casos mais chocantes está o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, onde um atirador matou 12 estudantes e deixou outros 11 feridos antes de se suicidar. No entanto, é importante ressaltar que a violência em escolas é um problema que afeta o país como um todo. E também precisamos ressaltar o seguinte: a imagem do agressor não deve ser exibida ou compartilhada. Quando o ataque violento a uma escola acontece, isso aumenta a probabilidade de ataques semelhantes se repetirem, o que é chamado por especialistas de efeito contágio. A própria pesquisadora Michele Prado, da USP, disse o seguinte, abre aspas, quando a mídia publica imagens do agressor ou cenas do atentado, tudo isso potencializa esse efeito contágio para outros que estão sendo radicalizados. Eles se sentem mais mobilizados a cometer atentados que já estavam planejando, fecha aspas. É uma realidade extremamente complicada, é uma realidade que infelizmente aqui no Brasil a gente tem, principalmente porque a escola, em especial a pública, ela se transforma em um espaço sem tanta segurança, mas também sem tanta atenção dos poderes públicos. Mas isso não se limita a isso. Tem várias outras explicações que também giram em torno dessas pessoas que se tornam agressores e vão até essas escolas, né? O que é que está por trás de tudo isso? E como é que vocês, meus amigos, leem essa situação tão complicada, tão difícil que a gente está passando em nosso país? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Essa situação é uma situação bem complexa, principalmente por analisarmos que no Brasil, assim como infelizmente em muitos outros locais, não se analisa muitas vezes a raiz do problema. Tem a questão punitiva, que deve ocorrer realmente a punição, isso é lógico que deve ocorrer a punição contra as pessoas que cometem esses crimes em escolas, mas também o que ocorre é que muitas vezes não se vai a fundo para saber o porquê aquela pessoa fez aquilo. E muitas vezes, quando se vai a fundo para saber o porquê daquela pessoa ter partido para uma radicalização de cometer um atentado, um crime, um ato de violência na escola, se faz somente de forma superficial. E muitas vezes o que víamos, principalmente anteriormente na mídia, era só para fazer um caráter de audiência, de fazer todo aquele jornalismo popularesco, de dizer daquele problema, tal, aquela situação, mas se não
não fazia uma pressão para que aquele problema fosse corrigido. Isso aí é um dos males da mídia, de que se promover essas situações. Como o Pablo bem disse nesse editorial de início, de introdução, eu considero um grande avanço a mídia não estar expondo a face de um criminoso, de um assassino, não está fazendo aquele jornalismo popularesco de passar horas e horas batendo na tecla, como nesse caso que ocorreu nesta semana, agora inicial de abril, quando teve essa tragédia em Blumenau, que eu fiquei espantado quando vi num noticiário, não vou citar aqui qual jornal, mas um daqueles apresentadores insistindo, olha a cara do meliante, olha a imagem dele, olha a roupa dele, vamos ver se a roupa é igual da roupa do ataque na escola. Falei com minha esposa, isso é meu Deus do céu, isso é loucura, a pessoa tá exibindo o rosto da pessoa e fazendo todo esse alarde. É isso que ele quer ficar famoso. E aí, durante a noite, ocorreu exatamente no jornal da Globo, foi um dos primeiros que eu vi de dizer que não ia expor o rosto, não ia falar o nome, não ia falar ideologias dessa pessoa, símbolos que eles estivessem utilizando, para exatamente jogar ele num limbo e deixar que a justiça faça a sua parte de puni-lo exemplarmente. Então, quando eu vejo essa questão desses crimes, dessa violência na escola, a única sensação que eu tenho é de que ainda temos muito a avançar, principalmente para atingir ali na profundeza da raiz do problema, porque só ficar ali cortando as folhas da erva daninha desse problema não vai adiantar, porque a erva daninha vai continuar crescendo, o problema vai continuar crescendo e a raiz vai estar lá, intocável. Bom, uma coisa que a gente precisa pensar muito numa situação como essa é que a gente tem que ligar vários pontos, né? A gente tem, como foi lido no editorial, a educação ela tem sido deixada de lado durante muito tempo dentro do nosso país, né? E assim, o ódio traçado nos últimos 4 anos, né, no último governo que a gente teve, o ódio traçado a professores, o ódio incitado a professores, o ódio, o pouco caso com a educação, com a necessidade de desenvolvimento da educação no Brasil, isso é um fator que mostra o quanto o ódio ao professor, o quanto o ódio ao docente tem aumentado, né, com essas pessoas. A gente percebe muito, quem muito trabalha em escola pública, o Pablo trabalha, o Kleber trabalha, conhece como é precarizado a educação e como são precarizadas as escolas quanto a isso, né? Um outro ponto que a gente pode pensar também a partir disso é a incitação de ódio que tem contra pessoas diferentes, contra aquilo que não é... a incitação do ódio contra aquilo que não é parecido com você, que não é o que você gosta. Muitas das vezes isso acontece e muitas das vezes isso acaba gerando uma violência e acaba em tragédias como essas que aconteceram em Realengo, aconteceram em São Paulo, aconteceram em Blumenau essa semana e aconteceram em outros lugares no Brasil. Esse ódio incitado, esse ódio contra o diferente tem causado muito estrago e é um dos motivos também que a gente pode pensar a respeito disso. E falta de políticas públicas também que a gente tem acompanhado quanto à segurança necessária, né? A qualidade nas escolas, a proteção das escolas, que está precarizada aí há alguns anos já, e a gente pode perceber isso. Eu acho que esse combo faz com que a escola se torne um espaço muito vulnerável, se torne um espaço onde casos como esse cada vez mais esteja exposto e cada vez mais tenha acontecido. Gente, é interessante ver, e a partir das várias coisas que a gente ouviu até agora, a maioria das pessoas falam sobre reforço de segurança nas escolas, né? Só que isso não garante a segurança total, porque não é só um indivíduo que vem de fora que ataca, pode ser um aluno que está dentro, faz parte daquela comunidade e impute, né, assim, coloca essa violência para acontecer. E
é notório quanto professores são atacados, como os meninos falaram, os próprios alunos. E eu, dentre essas milhares de coisas que a gente viu nesses dias, né, de comentários, uma matéria me chamou muita atenção, que foi uma matéria de 2013 do Globo, exatamente no dia 2/5, que falava assim a matéria: escola troca segurança com professores de artes e melhora o desempenho de alunos. E esse desempenho não foi só desempenho de notas, mas no contato social, na relação social entre os alunos, né? Então, assim, realmente a gente chegou no ponto em que precisamos pensar o que acontece com quem está vivenciando a escola. E isso eu digo quando a violência é de dentro para fora, né? Agora, esse outro caso, que é desse adulto que invade a escola, e que a gente também já viu isso várias outras vezes, é preciso ver também o que acontece. E um dos pontos tem a ver com isso com o que Clebinho falou, né, que é esse efeito manada, que é um efeito que também é para o mal, né, assim, de pessoas que vão seguindo outras, e esse extremismo, ele também é compartilhado. Então, o mal também é compartilhado, a vontade de fazer mal e aparecer fazendo mal também é compartilhada. Então, eu acho que as discussões que ocorrem após incidentes tão trágicos são muito importantes. Então, por isso que o que está acontecendo nesse momento, nessa conversa aqui, nessa roda, é muito importante também. Pois essa coisa do efeito manada é algo interessante a ser falado, porque uma das observações que a gente viu numa das matérias que fala sobre a divulgação, a não divulgação, na verdade, do rosto e do nome do indivíduo, das suas motivações, é a ideia de que isso pode servir como um exemplo ou como um mártir. Ele pode ser utilizado por essas outras redes de violência para ser apontado como uma espécie de herói, um mártir de um movimento que sabe-se lá que tipo de glória pode trazer, sabe? Então, isso faz parte de já um contexto um pouco maior. Eu acho que no início do ano passado, não sei se Kleber e Felipe lembram, aquele episódio que a gente gravou, vocês lembram? Sobre o crescimento do número de células neonazistas no Brasil. Vocês lembram desse episódio? Sim. Sim, Inclusive, sim. foi um dos mais ouvidos nossos podcasts. Pois Foi um dos mais ouvidos do ano 2022. passado, né? A gente lá já falava sobre um processo que estava acontecendo no Brasil, que era um processo de crescimento no número de grupos que se identificavam com o fascismo e com o nazismo, em especial no sul-sudeste do país. Não à toa são as regiões onde esse processo vem acontecendo com mais frequência. A invasão de escolas, a tentativa de homicídio, tentativa de assassinato dessas pessoas, enfim. E isso, dentro do contexto onde a gente vem compartilhando nos últimos 10 a 15 anos, de um crescimento no discurso violento, da política violenta, no discurso da extrema-direita, da qual a gente não pode eximir, por exemplo, o grupo do antigo presidente de culpa. Porque se a gente hoje fala sobre um indivíduo que invade uma escola e que professa determinados ideais concomitantes ou concordantes com esse tipo de política, não tem como dizer que não tem nada a ver, sabe? E aí a gente cai num dilema. De um lado, é necessário que a gente não fale, por exemplo, nas motivações, a gente não fale o nome desse indivíduo, não diga de onde ele veio e tal, que é algo certo a ser feito. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de considerar que tais comportamentos fazem parte de um modus operandi, ou pelo menos de uma ideologia muito maior que incentiva essas pessoas a serem assim, né? De todo modo, eu não queria entrar muito no mérito disso, não. Eu queria falar mais em relação à escola mesmo. A escola, muita gente utiliza aquele discurso de que só a escola pode mudar as pessoas, a escola é o local onde a gente precisa colocar as crianças, ensino integral e tudo mais. Mas tem uma outra questão, que é o seguinte: o discurso liberal coloca a escola como se fosse um espaço isolado da sociedade, onde é só você pegar um indivíduo que não faça, de qualquer classe, vamos dizer assim, de qualquer grupo social,
o coloque na escola e a escola o transforma como se fosse mágico. E a gente sabe que não é assim que funciona. Tá? Por exemplo, eu sou professor na escola pública no estado de Alagoas e eu tenho alunos que são oriundos das classes trabalhadoras do estado. Muitos desses meninos, eles ou trabalham num turno oposto ou seus pais trabalham em horários que praticamente não veem o filho, não podem acompanhar ele na escola. Já aconteceu de casos de alunos serem bastante, eu vou colocar como descorteses, né? Para não dizer uma palavra mais pesada, em relação aos seus professores, porque eles acabam encarando os professores como esses indivíduos que não merecem respeito e tal, e por aí vai. Isso é um reflexo de uma construção social familiar, ou seja, é algo fora da escola, ou seja, a escola por si só não transforma tudo, porque ela depende de fatores externos para conseguir fazer essa transformação. Quem fala sobre isso é o Gessé, naquele livro A Ralé Brasileira. Ele fala muito sobre essa questão, que o discurso liberal da educação, diz que a escola vai mudar tudo, vai transformar tudo, e no final das contas, se a gente não muda o entorno da escola, a gente não vai conseguir fazer uma transformação social, porque a escola pode ser a mais tecnológica possível, ela pode ter todos os meios, os melhores meios para educar. Contudo, se o indivíduo, por exemplo, não consegue chegar até essa escola, se do lado de fora da escola está tendo venda de drogas, se muita violência está acontecendo do lado de fora da escola, se traficantes aliciam menores, se isso não se modifica, a escola dificilmente vai conseguir transformar as pessoas. Dificilmente mesmo. E aí eu devolvo para vocês perguntando o seguinte: o Felipe mencionou isso, eu vou trazer a baila aqui. A CNN contratou a Janaína Pascoal para ser comentarista. E a primeira coisa que ela falou foi em relação a se tivesse pessoas armadas dentro da escola, isso seria resolvido. Eu queria devolver para vocês perguntando justamente isso. Vocês acreditam que é armando e colocando mais armas dentro da escola que esse tipo de problema seria resolvido? O que é que vocês acham? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Eu vou começar, eu vou até pedir para começar e até complementar o comentário que a senhora Janaína Pascoal fez, né, ao vivo na CNN, quando eu estava assistindo. No momento que ela fala isso, ela fala: nossa, a gente fala sobre a proibição de armas nas escolas, o armamento da população, tudo, tal, mas todos os atentados, pelo menos a grande maioria dele, foi com machado, foi com faca, enfim, né? Se a gente tivesse armas dentro da escola, a gente teria, na primeira tentativa, teria uma pessoa armada que acabaria com aquilo ali. E não é bem assim. A gente sabe muito bem que a coisa não funciona dessa forma, né? A gente já começa por um grande problema, que é ter uma arma dentro de uma escola. A possibilidade de trazer uma arma de fogo para uma escola é extremamente perigoso, e a gente está expondo de graça, mais que de graça, centenas de crianças aí, colocando elas à exposição de algo que a gente não sabe que pode acontecer. Esse é um ponto. Tem um outro ponto, no caso de uma possibilidade de um atentado, na possibilidade de alguma coisa, de algum neonazista, algum louco entrar numa escola armado. Imagina a chacina que pode acontecer isso, né?
a troca de tiros, o que acontece, o tiro que pega a bala perdida que atinge uma criança e por aí vai. Então, assim, é tratar de uma maneira muito simplista um grande problema que tem crescido de maneira exponencial no Brasil, que não é armando a população, não é armando pessoas dentro das escolas que vai resolver. Eu acho que a gente precisa trazer outros assuntos para dentro da escola, outros movimentos de dentro para fora da escola, para tentar minimizar isso. Aqui na cidade onde eu moro, né, a minha família vem de um bairro muito humilde e tudo, e na escola que eu estudei durante muito tempo, é uma comunidade, e essa escola sempre teve uma vinculação muito grande de programas sociais entre a escola e a comunidade. Não quer dizer que a escola nunca esteve exposta e nunca esteve em perigo, né, de algo assim, e nunca aconteceu. Mas essa conexão escola e comunidade, escola e o seu redor, o desenvolvimento de programas nesse entorno, na conscientização e no trabalho, é muito importante. A valorização desse profissional, a valorização da presença da escola é muito importante na minimização desse perigo. A abertura de diálogo, né? A abertura o tocar em assuntos perigosos, né? Assuntos complicados, como... Que é uma resolução que não tem nada a ver com arma, né, Felipe? Não tem nada a ver com violência, é justamente o diálogo, né? Exatamente. A possibilidade de trazer especialistas para dentro da sala de aula, para dentro das escolas, programas de conscientização dentro da escola, trazer esse bate-papo entre comunidade e escola, é um caminho que fortalece os dois lados, fortalece a comunidade, é bom para a comunidade, é bom para a escola e unifica, né? Se torna uma coisa só, e é um caminho a ser trabalhado. Infelizmente, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. São políticas públicas que são necessárias serem construídas para que isso possa sair do papel, e é um trabalho de longa duração. Não é um trabalho que vai dar resultado, infelizmente, né? Não é um trabalho que vai dar resultado da noite para o dia, mas é um trabalho que, assim, é a longo prazo. Quando eu vi essa fala nos bastidores, que até Felipe trouxe para a gente, Pablo comentou de armar pessoas na escola para defender as crianças. Isso é uma coisa assim que não dá nem para imaginar uma pessoa armada dentro de uma escola, já que a gente vê rotineiramente acidentes que são causados por questão de uso de armas, inclusive até mesmo com pessoas que têm treinamento para isso, como policiais. Se vocês pesquisarem, encontram facilmente no Google acidentes que policiais acabam se ferindo por causa do uso de armas, ou a arma está com algum defeito, alguma imperícia ali no momento e acaba se acidentando. Mas isso aí é algo totalmente ilógico, trazer armas para um ambiente escolar, tanto pela questão de que uma pessoa que vai fazer um atentado desses, sabendo que tem uma pessoa na escola, ele vai primeiro tentar neutralizar essa pessoa. E aí temos mais um problema, uma pessoa com uma arma branca com uma arma de fogo, que ele pode adquirir dentro desse local. Lembrando muito bem, né, porque um dos maiores defensores do pessoal andar na rua, tem que andar todo mundo com arma na cintura, tipo bang bang, é o mesmo que perdeu uma moto e uma arma. Vocês sabem bem, o capitão, né, que foi assaltado e foi até no jornal dizer, eu nem percebi, tá ok, que quando eu fui assaltado, perdeu a arma e perdeu a moto. E ele tem treinamento militar para isso, e perdeu. Então é algo que não tem lógica. Como bem dito Felipe, é algo que esses problemas de violência devem ser tratados de forma mais geral, através do diálogo, através dessa união entre escola, sociedade no entorno, famílias também, como bem lembrado por Pablo, que não adianta também jogar toda a responsabilidade em cima da escola, a escola também não deve ser responsável por tudo, porque isso aí é algo totalmente irreal.
deve haver toda essa, digamos, triangulação, família, sociedade, escola, para tentar se alcançar algum objetivo. E além disso, sobre essa questão de vamos sair armados, um dos países que estão se tornando exportadores desse tipo de crime, que são os atentados em escolas, as violências que ocorrem em escola, é o país mais armado do mundo. E mesmo assim, eles evitam levar pessoas armadas para dentro da escola. Aí você pensa, por que será, né? Que o país mais armado do mundo não quer armar pessoas dentro da escola. É interessante falar sobre Janaína Pascoal, porque você vê que ela está dentro desse grupo, né, que fomenta essa violência social, esse discurso de ódio, essa incoerência no que fala. Então, ela é o espelho de uma grande parte da sociedade, da nossa sociedade, que é muito hipócrita, que é a mesma que desrespeita professores e que joga nos professores a responsabilidade e responsabilização sobre tudo relacionado à educação, à escola, à violência, tudo que acontece na escola, o professor tem que dar conta, tem que saber, mas não valoriza. Ela faz parte desse universo. Outra coisa que eu gostaria de falar, e na verdade vocês já falaram, é sobre esse microsistema que é a escola, mas que vem de encontro com tudo que acontece na sociedade. Tudo que passa e acontece na sociedade, ele reflete na escola também. Eu vou só fazer uma pontuação que é a seguinte. É claro que a gente... É óbvio, né, que a cultura da violência nos últimos anos, ela cria um esteio que possibilita ou permite que esses atos aconteçam. Mas eles não são os únicos motivadores, né? Por exemplo, eu mencionei o massacre de Realengo em 2011, né? Em 2011 a gente sequer imaginava, cogitava a existência do que a ocorrência do que a gente teve nos últimos anos, né? Do ponto de vista político, do armamento da população e por aí vai. Só que aí a gente teve o massacre de Realengo, né? E o que ele revela? Eu acho muito similar com o que aconteceu nessa escola onde o aluno agrediu a professora com facadas. Existe uma desvalorização tal do professor na sociedade que, para além da remuneração, para além das condições de trabalho, tem a ver com a questão social. Como a questão social do professor, ela acaba, a imagem, inclusive, construída do professor socialmente, ela influencia no modo como ele é tratado. Então, se a gente fala sobre desvalorização do professor, a gente fala, por exemplo, de famílias que não valorizam a educação, o estudo, e acabam transmitindo para os seus filhos esse mesmo sentimento, essa mesma sensação, essa mesma visão sobre a educação. E isso reverbera, por exemplo, em alunos violentos com professores, né, desmedidos com professores, que acabam fazendo o que fizeram, não é? Isso é uma amostra muito pequena. Eu não estou querendo dizer que todos os alunos desrespeitam professores, mas se há uma resposta tal em relação ao professor dessa forma, isso também tem a ver com a construção da imagem social do professor, que é compartilhada por diversas famílias na sociedade. E isso se agrava quando a gente tem, por exemplo, movimentos como o movimento aquele da Escola Sem Partido, que coloca no professor uma outra pecha, mais um aditivo a essa imagem, que é a imagem do professor comunista doutrinador que está querendo levar o aluno, a criança, para o lado vermelho da força. Então, além de ser uma pessoa com a imagem social desvalorizada, ele ainda recebe uma pecha quase que de criminoso do pensamento, um mercador do pensamento, ou um traficante de ideias, vamos dizer assim, que faz com que, inclusive, esse ódio aumente. E a própria, vamos dizer assim, a própria reação da sociedade como um todo é uma reação que vai refletir esse tipo de perspectiva. Claro, não é a maioria. Nós teremos setores da sociedade brasileira que vai ver na educação como algo no professor, na verdade, como algo negativo. Eu vou pegar um exemplo fora dessa questão da violência. A leitura. Falou-se muito sobre como os alunos no Brasil, eles têm um nível de leitura baixo. E aí a culpa é
dos professores, porque não estão conseguindo fazer isso em sala, não fazem metodologias ativas o suficiente e os alunos não se interessam por leitura. Quando, na verdade, se a gente fala sobre um baixo nível de leitura, ou um baixo nível de quantidade de livros lidos por esses alunos, a gente está falando sobre famílias que não têm essa prática enraizada e que não transmitem ela adiante. A gente vai falar sobre gerações de brasileiros que não compartilharam com seus filhos esse desejo de ler. E aí, consequentemente, a gente vai ter uma prática de leitura baixa. Em relação aos professores, a gente vai ter pais, famílias que não vão passar adiante os valores relacionados à ideia de que a educação é algo fundamental e importante. E esses alunos eles vão acabar reproduzindo esses valores. Então, é um processo cultural, de formação cultural. Então, sobre o rapaz de Realengo, o que ele passou tem também esse efeito manada, por quê? Porque ele foi construída a ideia nele, né, de que ele precisava se vingar de pessoas que fizeram mal para ele num contexto escolar. Era mais ou menos essa ideia que ele passou adiante, né? Era um menino que estava numa vida péssima, ele estava numa situação horrorosa, sabe? Assim, a mãe que tinha adotado tinha falecido, ele tinha ficado numa casa sozinho, acho que tinha uns 17 anos, se não me engano. Então ele vinha de uma desestrutura familiar imensa, assim, de um ano para o outro, ele perdeu tudo, ficou jogado numa casa. Enfim, então o que eu quero dizer? É fazer um link do que aconteceu com esse menino que esfaqueou a professora. Ele já vinha de um processo também de adoecimento e era notório, os próprios pais dele falaram sobre isso, né, que ele precisava de ajuda, precisava de psicólogo, era uma pessoa violenta. Ele tinha 13 anos, como é que você controla? Como é que, sabe? Então, assim, houve por parte do Estado e das pessoas ali ao redor, pais, amigos, família, professores, sabe assim, todo mundo vê que tem algo errado naquela pessoa. E então, o que eu quero dizer com isso? É que quando existe uma violência dentro da escola, ela é uma violência social, não é? Esses dois personagens, eles precisavam de atendimento clínico especializado, assim, era uma questão de saúde mesmo, saúde mental. Pronto, que é diferente de quando acontece ações como essa última, né, desse cara que invadiu a creche. É uma outra questão. Você não vai olhar para essa pessoa e dizer que ele teve um surto. Você não pode dizer isso porque você não conhece o histórico dele, né? Mas quando você vê adolescentes que praticam violência dentro da escola, você precisa ver como é que está ele fora da escola, como é que está dentro da casa dele. Às vezes ele já vem de um ambiente socialmente desestruturado e é violentado também, e essa violência se expande e vai parar na escola, porque como eu disse, né, é um microsistema que vai para tudo vai parar na escola. Então, e por isso que é importante a gente avaliar, inclusive os discursos, né? Quando você diz assim, esse menino, se tivesse uma arma na escola e tivesse alguém para atirar nesse menino, eu acho que é como o Clebinho disse, lógico que dentro de uma ideia assassina, ele ia ver primeiro o alvo seria essa pessoa que estava com a arma. Então, eu acho que a gente precisa, como sociedade, eliminar esses discursos de violência em grupo, né? Então, essas células nazistas, neonazistas, fascistas, elas são super perigosas e eu acredito, e usando até de uma psicologia social mesmo, que esse tipo de evento que vem acontecendo tem total relação com esse discurso de ódio, de violência. Inclusive, assim, quando uma criança ou um adolescente sofre bullying, ela está recebendo uma violência que é social também. Então, é o que, quando ele vira adulto, ele sofre assédio moral dentro do trabalho. Então, assim, é tudo muito ligado. E por isso que o discurso e as ações práticas contra a violência, e essa violência social para com quem está ali do seu lado mesmo, o fomento da educação, mas essa educação mesmo de respeito ao outro, ela precisa acontecer, porque todos nós somos treinados para isso, né? Então, se existem agora, no Brasil, grupos que sentam e discutem como seria legal se vingar da sociedade, de pessoas que têm um pensamento diferente,
com a violência, é preciso pensar no contrário, como conter isso, esse discurso violento. De fato. E eu acho que até mesmo o que a gente pode pensar até a nível educacional. Como é que a gente pode transformar o discurso que coloca a educação como algo secundário ou como algo não tão importante? Como é que a gente consegue transformar isso e colocar em um espaço privilegiado? Eu sei que é um sonho muito distante que eu estou falando, mas eu falo distante porque a gente vive numa sociedade em que a educação ela é ainda um privilégio, por mais que a gente tenha um ensino público. A educação boa, de qualidade, ela continua sendo um privilégio de poucos e principalmente as classes trabalhadoras, a elas são relegadas uma educação de segundo patamar, de segunda qualidade. Não que os professores sejam ruins, mas a forma como o currículo é montado. O próprio novo ensino médio está aí para isso, gente, para precarizar, para diminuir a qualidade, para diminuir a quantidade de conteúdo. Isso é feito justamente para transformar a educação em algo extremamente desigual. E é dentro desse contexto que a gente tem esses ataques às escolas. Eles não são isolados, eles não fazem parte única e exclusivamente de um partido ou de uma vertente política. Eles extrapolam qualquer explicação simplista e eles não são resolvidos com bota uma arma e vamos nessa. A gente está falando sobre uma questão de base, uma questão estrutural que tem nesses indivíduos que invadem e fazem esses massacres um efeito colateral. Eles são o efeito colateral do processo educacional que temos hoje. E não somente do processo educacional, do processo social. Eu acho que é mais certo dizer isso, tá? Então apaga que é do processo educacional. Eles são o efeito colateral do processo social em torno da educação em nosso país. Eu acho que essa é a questão mais certa. Só lembrando, né, que Luciano Huck, ele disse que o novo ensino médio é muito bom, né? Loucura, loucura, loucura. Mas nesse termo da escola e essa questão da violência, como dito já no início, algo que a gente já digamos, estamos batendo nessa tecla, é que esse problema, ele infelizmente faz parte da nossa sociedade. Em vários artigos que nós lemos para isso aqui, sempre tem essa questão do social. Vivemos em uma sociedade em que, infelizmente, o índice de violência está se exacerbando cada vez mais, e violência muitas vezes por coisas irrisórias. Uma pessoa esbarrou na outra, parte para a briga. E isso acaba sendo reflexo lá dentro da escola, porque as crianças elas acabam levando esse traço social para dentro da escola. Não é um problema da instituição, daquele meio escolar. É algo que infelizmente a sociedade está refletindo em sua educação. E só lembrando uma frase, né, do grande Paulo Freire, que muitos criticam sem nunca ter lido absolutamente nada. Essa é a verdade. Todo mundo que vem, Paulo Freire, comunista que destrói a educação. Aí quando você pergunta, e você leu algum livro dele? Não, eu vi no WhatsApp que fala isso. É um bocado de leigo que se acha especialista, doutor em Zap Zap. Mas Paulo Freire, ele tem uma frase que resume muito bem o que nós estamos falando. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Aí vocês entendem, né? A educação, ela não vai modificar o mundo. Ela vai modificar essas pessoas. E essas pessoas vão fazer parte da sociedade. E essa sociedade, sim, é que vai transformar o mundo. Muito bem lembrado, Clebinho, né? Uma outra questão que me toca, né? É o seguinte, que as pessoas falaram muito, porque tem que ter psicólogo na escola, tem que ter... E o psicólogo na escola, ele também entra no lugar do controle. E assim, e não tem como dizer que um psicólogo vai trazer para a escola a segurança que ela precisa. Porque assim, se não houver, de verdade, um pensamento social, uma dinâmica social, onde o respeito à vida, o respeito ao outro, coisas bem simples assim, sejam feitas, não vai ser um profissional diferente que vai conseguir transformar o ambiente, né? Até aquela volta ao começo, né?
Quando experimentaram tirar seguranças armadas, não sei o que, da escola e colocar mais professores, mais horários de arte, para que as pessoas pudessem se expressar, o comportamento delas mudaram. Então, assim, é olhar para a pessoa que está ali, e não só um profissional que vai fazer algo diferente daquela pessoa, né? Aí não muda nada. Então, é uma outra discussão que também precisa ser feita. É aquela coisa da explicação simplista, né? Como se só colocar um profissional resolvesse tudo. Isso, até porque, assim, só um parênteses, né? Tanto o psicólogo como o professor, a própria escola ela é feita para acolher aquele que se dá bem. E foi até uma coisa que o professor me falou uma vez, assim, é porque a gente tem que dar conta de tanto aluno que a gente olha para quem tem uma chance, entre aspas, e tenta apostar nela, mas as pessoas que estão ali no meio do caminho, que não conseguem aprender, que não tem mesmo, que tem dificuldade de aprendizagem, ela vai ficar à margem. E uma outra questão que acontece é justamente nessa parte da socialização. Ela também vai virar um alvo, porque as pessoas, os outros adolescentes estão ali se protegendo, então escolhe um alvo, todo mundo atira nele, para não ser vítima, né? Então, assim, é algo que precisa mesmo ser transformado. A gente precisa de uma transformação, e essa transformação só acontece se todo mundo participar dela. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, então vamos para as nossas indicações, né? É o momento onde a gente vai fazer essa curadoria gostosa para os nossos ouvintes, sugerir algo para leitura, uma série, um filme para assistir, uma música e por aí vai, né? Vamos hoje agora fazer essa indicação, essas indicações, não só como hoje, como sempre, né? Essas indicações, elas são um oferecimento aos nossos apoiadores, pessoas que nos acompanham há muito tempo ou que nos acompanham há pouco tempo, mas que resolveram vestir a camisa e dizer: vamos fazer com que esse projeto continue, vamos fazer com que esse sonho continue, né, Felipe? Isso mesmo, Pablo, e a gente agradece muito a essas pessoas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam em cada episódio que a gente constrói aqui como um tijolinho na mudança e na luta contra a ignorância. E eu vou dedicar as indicações de hoje a 3 pessoas, uma que chegou há pouco tempo, que é a Flávia Almeida. Flávia, muito obrigado por acreditar na gente, acreditar no nosso trabalho, seja muito bem-vinda. E também vou indicar para a Helena de Freitas Rocha e Silva e para Ana Paula de Oliveira. Então, Flávia, Helena e Ana Paula, as indicações de hoje são especialmente para vocês. Vou aproveitar, vou fazer as minhas indicações aqui. A primeira indicação é até uma indicação de uma pessoa que já esteve aqui algumas vezes com a gente, que é o Lucas Galati, que é do perfil do Os Andantes, um perfil muito gostoso de poesia urbana, e que ele lançou um livro há algumas semanas atrás. Eu tentei até estar presente no lançamento, não consegui, mas pretendo encontrá-lo brevemente para que ele possa autografar o meu livro. Eu terminei essa semana o livro dele, Verde, Vermelho e Cinza. É um livro de contos e poesias que está muito lindo, está muito gostoso. É um trabalho autoral aí do Lucas e, assim, não dá para perder. Tem o link lá no perfil dos Andantes para quem quiser comprar. E aí fica de dica o livro do Lucas, Verde, Vermelho e Cinza. E eu vou indicar também, hoje eu estou meio poético, essa semana eu estou meio poético,
uma música, aliás, um lançamento, né, uma regravação aí do João Gilberto, do falecido João Gilberto, Que Rei Sou Eu, que faz um sambinha ali, um sambinha bem gostoso a respeito uma crítica, né, falando um pouco de quem ele é sem uma coroa, de quem ele é no mundo e de quem ele é no amor. Então fica aí de dicas para esse final de semana, algo leve aí. Eu sei que o pessoal vai indicar umas coisinhas mais pesadas, mas eu venho com uma coisa mais leve. Kleber vai mandar um heavy metal já aí. Já vou mandar agora. Vou para as minhas indicações aqui. Minha indicação aqui é uma indicação que serve para você, pai, responsável por crianças, educadores, pessoas da área de educação, que é um livro da Turma da Mônica, que ele foi até disponibilizado gratuitamente da forma impressa, e acredito que deve ter alguns locais com departamentos de Ministério Público que disponibilizam o download gratuito dessa HQ, que é a Turma da Mônica em Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma HQ onde os personagens da Turma da Mônica eles discutem o que é o ECA, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os direitos que as crianças têm, todos os deveres sociais que a sociedade tem para com as crianças, todo também processo em que envolve até mesmo as questões políticas que envolvem a manutenção destes direitos às crianças e adolescentes. O Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, que vez ou outra acaba sofrendo ataques de algumas pessoas aí da extrema direita que dizem, não, o Estatuto da Criança e do Adolescente só serve para preservar criminosos, como se todas as crianças do Brasil, 100% delas fossem criminosas, não tivessem crianças que sofressem exploração do trabalho, que sofressem exploração sexual, sofressem abusos psicológicos. Ou seja, eles esquecem toda essa parte para atacar. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente está aí para demonstrar todos esses direitos aos quais as crianças acabam tendo. E esse HQ serve muito bem para ser trabalhado em sala de aula, porque traz de forma bem lúdica e bem clara todo o ECA. E como música, eu vou trazer duas músicas. Uma é da banda Blink-182, que é a música Adam Song, que muitas pessoas não sabem a história por trás dessa música, mas é uma música baseada quase em uma história real. Fala de um rapaz, o Adam, que ele sofre muito bullying na escola. Sofria muito bullying, sofria muita perseguição na escola, e ele acabou, devido a toda essa pressão, tirando a própria vida. E ele era muito fã da banda, e tinha até uma carta que ia entregar para os integrantes da banda. Aí os pais descobriram essa carta e levaram para o grupo essa carta, que era do filho, e falou, e os músicos ficaram tão tocados com aquela carta que decidiram fazer uma música aonde ele, mesmo sofrendo toda essa perseguição, ele consegue ajuda, consegue superar, e ele não tira a própria vida, ele sobrevive, como uma forma de dizer que ele sobreviveu pelo menos em memória através da música, que é a música Adam Song. E a outra música, que é também uma música que vai ser anti-bullying, que é da banda Baby Metal, que é uma banda japonesa, é a música Ijdam Zetai. E essa música ela é uma tradução literal de bullying nunca, jamais. E fala exatamente ali em japonês, mas vocês podem procurar a tradução, que é uma música onde as pessoas devem procurar perseverança, ajuda, não cometer o bullying, que isso acaba sendo algo ruim, tanto para a pessoa que comete o bullying, quanto para a pessoa que está sofrendo aquela perseguição. E como é dito no título, é uma música em que tenta colocar na cabeça aí dos jovens que estão escutando ela, e você que não é bom do japonês, mas pode procurar a tradução, para tanto ajudar as pessoas que estão sofrendo o bullying, como também evitar que pessoas pratiquem essa atitude. Estão aí minhas duas indicações musicais e indicação de leitura. Vou inverter a ordem. Para a playlist, eu vou pegar 2 álbuns históricos da música popular brasileira e vou pegar uma música de cada um e vou colocar. Vai ser surpresa qual vai ser a música, tá? Um dos álbuns é Clube da Esquina,
o clássico Clube da Esquina, com aquela capa com 2 crianças, né, de Minas Gerais e tal. Esse foi, se não me engano, foi eleito o maior álbum da música popular brasileira, já produzido da música popular brasileira no século XX. Tendo em vista aí que estamos assistindo ao encerramento da carreira do Milton Nascimento, né, vamos botar dessa forma, já que ele está fazendo uma turnê para encerrar as atividades, talvez ao vivo, né? Não sei se em estúdio ele continua. Vou colocar uma música do Clube da Esquina na nossa playlist. A outra sugestão é de um álbum que eu acho fantástico da música brasileira, do Jorge Ben, que é Tábua de Esmeraldas. Esse é um álbum que foi construído assim, acho que, sabe aquela coisa na ponta dos dedos, aquela coisinha bem retocada, bem bonita, bem redondinha. É um álbum muito bem feito, muito bem produzido, e acho que é o último álbum em que o Jorge Ben usa violão de nylon para tocar, salvo engano, né? Então fica essa minha indicação desse álbum que é fantástico, Tábua de Esmeraldas. Também vou botar uma música de Tábua de Esmeraldas. E como sugestão para vocês assistirem, né? Enfim, fica uma sugestão que o Eliezer tinha colocado no roteiro, infelizmente não pôde participar hoje, que é a série 13 Reasons Why. Na sua primeira temporada fala um pouco sobre esse contexto sufocante da escola e em como isso pode conduzir pessoas a atos extremos, né? É uma série que eu sugiro até com certas ressalvas. Você que eventualmente poderá assistir, você vai ter que filtrar informações, né? Vai ter que, enfim, levar em consideração muita coisa, mas assista, eu acho interessante, é uma história bastante interessante e vou pegar carona nessa indicação do Eliezer e vou sugerir aqui pra gente. Dona Eugênia, o que é que você manda aí para os nossos ouvintes? Ai, gente, eu vou mandar uma coisa tão linda. É o seguinte, eu estou fazendo um e-book que vai ser lançado em breve, mas eu gostaria já de deixar aqui como dica. É o Guia de Sobrevivência para Mães Sem Paciência. O nome é bem sugestivo, né? Então, a ideia é que a gente, como mães e pais também, né? Possamos ter outro tipo de referência diante do filho, da birra, da confusão que acontece em casa. Então fica aí minha dica, que é o meu e-book Guia de Sobrevivência para Mães Sem Paciência, que é um combinado ali, foi um convite da Colher de Chá e-books, que é um grupo novinho que está surgindo. E a ideia é que a gente possa trazer a educação sem violência, não é? Para os lares e meio que quebrar esse ciclo de horror, né? Porque a gente, como mãe, como pai, também pratica com os filhos um certo tipo de violência, e a gente sabe disso, e muito vem dessa impaciência. Então, eu pretendo ajudar algumas pessoas aí, muita gente, se possível, a dar um novo olhar para o diálogo com o filho. Então é isso, um beijão, gente, obrigada mais uma vez por poder participar aqui com vocês, é sempre um prazer. Inclusive eu já ia falar, Eugênia Fernanda, muito obrigado por estar presente em mais um episódio com a gente aqui, viu? E claro, você já sabe que você é de casa, né? Vai voltar várias vezes ainda. Ah, mas por favor, me convidem, eu adoro. Eu sou de casa, mas sou aquela pessoa da família assim, que gosta de convites. Então, me convidem, tô vendo que a família tá crescendo, então, poxa, é sempre bom estar aqui, mesmo com assuntos tão pesados. É bom saber que a gente tem alguém que possa compartilhar o que pensa também, né? E pessoas que estão aí ouvindo e que também pensam diferente, querem pensar diferente em soluções, né? Então, é isso. Então, meninos, beijos a todos vocês. Felipe, Kleber, abemos ou não abemos hoje? Abemos, Fumaça Branca acabou de subir. Fumaça Branca, abemos podcast. Então é isso, chegamos ao final de mais uma gravação. Eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Entre motocicletas e carros passando aqui na frente de casa, você aguentou até o final, está conosco aqui até o final, né? Saiba que é para você que a gente monta esse podcast a cada semana, faça chuva, faça sol, seja em feriado, seja em dias de trabalho.
E é isso. Um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Tchau. Tchau, tchau!